Olá, boa noite. O Terra Viva DBO na TV está começando. Você confere a partir de agora as principais informações sobre o mercado da pecuária de corte e de leite. Abrimos o programa de hoje com o nosso quadro Conversa com Analista, onde os amigos fazendeiros podem tirar dúvidas com os especialistas da Scott Consultoria. Acompanhe. Olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui no finalzinho de 2025, já nos perguntando como será o ano seguinte para a nossa pecuária de corte, bovinocultura de corte do nosso país. Bom, mas para isso a gente precisa entender um pouco do que foi esses últimos anos, como está sendo 2025 e o que a gente já está preparando aí, pelo menos para os primeiros passos para 2026 e o que a gente espera ao longo do ano como um todo. Bom, 2025 foi um ano de abates recordes. Nós estamos falando aí de um volume muito próximo a 40 milhões de cabeças abatidas, superior ao que foi 2024, com 39 milhões de cabeças abatidas aproximadamente. Ou seja, o cenário de oferta foi bastante positivo. Porém, a cotação da arroba do boi gordo, ela não se enfraqueceu mesmo com essa oferta maior. Isso porque as demandas foram bastante sustentadas ao longo do ano, principalmente exportação. Estamos falando de 2025, que foi o ano recorde de exportação de carne bovina, superou inclusive em volume desde novembro o ano de 2024, o recorde anterior, em faturamento desde outubro. Isso porque os preços pagos vieram em alta, refletindo aquele cenário pós-2022, quando os preços se aproximavam de 5 mil até 6 mil dólares a tonelada, aproximadamente, que foi justamente o que a gente viu para 2025. Os preços muito próximos a 5.600 dólares, com volumes de exportação extremamente altos. Pela primeira vez, passamos os volumes de 300 mil toneladas mensais exportadas. Tivemos aí 2 meses que foram os recordes, né, primeiro e segundo lugar, em questão de volume histórico exportado do nosso país. E estamos caminhando para mais recorde ainda. Finalizando dezembro, teremos aí a possibilidade de ver qual será esse volume recorde para a nossa exportação, que deve ficar muito próximo das 3,9 milhões de toneladas de carne bovina exportadas in natura pelo nosso país, segundo até mesmo os dados do USDA. E aí, o que a gente aponta para 2026 nesse compasso do que a gente está vendo para 2025? Bom, a participação de fêmeas, ela deve começar aumentando nos primeiros meses, tendo em vista a estação de monta passada aqui em outubro de 2025. A participação de fêmeas, ela costuma crescer para esses próximos meses, porém, deve ser em um volume bem menor do que o observado para 2025. Talvez não tão menor assim, mas ainda assim uma participação razoavelmente menor do que foi para esse ano. Isso porque a reposição começa a se valorizar para esse momento. Os preços estão mais altos, está valendo a pena em fazer o investimento da reposição, por isso o produtor tende a segurar as fêmeas dentro da sua propriedade para justamente fazer a produção desses bezerros para os próximos anos. E isso deve direcionar o que a gente tem de preços para a arroba do boi gordo. Por quê? 2026 deve ser um ano que a demanda também deve vir bastante forte. Estamos falando de um cenário internacional de uma menor disponibilidade de carne bovina do que foi até mesmo para 2025, tendo em vista que os maiores produtores de carne bovina passam pelo mesmo momento do ciclo pecuário, onde nós devemos ter aí uma redução da oferta de boiadas para 2026, ou seja, uma produção um pouco mais leve. Porém, a demanda ela deve permanecer bastante firme para esse momento. Estamos falando aí de países como Estados Unidos e China, que têm seu apetite por carne bovina crescendo nesses últimos anos e não deve ser diferente para 2026. Porém, uma menor oferta de boiados, uma menor oferta de carne bovina para o cenário internacional deve trazer uma competição de preços bastante interessante. Também para o mercado interno no Brasil, né, que a gente não pode destacar, tendo em vista que a nossa produção ela é absorvida por 60% aproximadamente do nosso mercado interno, a gente tem um cenário de 2026 bastante positivo. É um cenário que teremos 2 estímulos econômicos, estamos falando aí de eleições, período que acaba movimentando bastante a economia do nosso país, e também a questão da isenção de imposto de renda para pessoas que recebem até 5 mil reais. E também teremos em 2026 um estímulo cultural que a gente chama aqui, que seria justamente a Copa do Mundo, que vai acontecer nos países México, Estados Unidos e Canadá. Então, a Copa do Mundo nesses 3 países, porque o churrasco não deve ser brasileiro. Então, o que estamos desenhando para 2026? Um cenário de menor oferta de boiadas, uma menor produção de carne, mas com demandas aquecidas que devem trazer sustentação e preços firmes, tanto para a cotação da arroba do boi gordo, quanto para a cotação dos bovinos de reposição.
Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa saúde, boas festas e um ótimo 2026 para todos nós. E olha, se você tiver alguma dúvida que requer a resposta de um especialista, a gente está à disposição para te ajudar. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua televisão e ele vai te direcionar direto para o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem lá para a gente no número 11 9 4174 0716. Eu vou repetir, 11 9 4174 0716. E olha, no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai rever uma entrevista que eu fiz com o Hélio Moro para falar aí de problemas parasitários com o rebanho. O Terra Viva DBO na TV volta já, não sai daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com a chegada do período das águas, aumenta também a pressão parasitária sobre os rebanhos. Entre os principais desafios está a mosca dos chifres, responsável por prejuízos bilionários e quedas significativas no desempenho reprodutivo dos animais. A adoção de estratégias preventivas torna-se decisiva para proteger o gado e garantir a eficiência nas fazendas. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com um médico veterinário aqui no nosso estúdio, Hélio Moro, que é gerente de serviços técnicos da Zoetis, especialista em saúde animal e referência em manejo parasitário no país. Vamos rever essa entrevista. Hélio, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Terra Viva DBO na TV. Sempre um prazer. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no Terra Viva DBO na TV. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Hélio, então eu começo te perguntando, por que esse período, o período das águas, cria condições tão favoráveis aí para esse aumento da mosca dos chifres? Bom, primeiro a gente tem que considerar que o Brasil é um país tropical, E todas as áreas tropicais são favoráveis para o desenvolvimento de muitos parasitas. E temos duas condições importantíssimas para a grande proliferação de alguns parasitas, inclusive a mosca do chifre, que é temperatura acima de 25 graus, por exemplo, e umidade relativa do ar acima de 75%. Então, esses dois fatores são fundamentais para a reprodução, perpetuação e proliferação da mosca do chifre, entre outros parasitas, Então, com o início das águas, nós vamos ter essas duas condições muito claras, na maior parte do Brasil, e isso favorece, então, o desenvolvimento e a proliferação da mosca do chifre. Por isso que é importante ter cuidado nessa época do ano, porque pode impactar a produtividade, Representando aí em números, qual que é o impacto disso? Os últimos trabalhos que foram publicados na área aí apontam um prejuízo da ordem de 2,5 bilhões de dólares por ano. Esses prejuízos eles estão muito relacionados com o estresse que a mosca do chifre causa nos animais. Os animais, então, não conseguem se alimentar direito, não conseguem ruminar direito, não conseguem descansar direito. Isso tem um impacto direto na produtividade dos animais. E mais, hoje tem trabalhos novos que estão prestes a ser publicados aí de algumas universidades do Brasil, mostrando que ela tem uma interferência significativa também na área, não só na área produtiva, mas na área reprodutiva. Alguns autores vão mostrar isso claramente, que a mosca do chifre pode impactar até 12%, 15% na taxa de prenhez dessas vacas com essa infestação da mosca do chifre. E tratar é sempre mais difícil, mais caro, do que prevenir, Quais são as medidas de prevenção que o pecuarista pode adotar que vai fazer a diferença no bolso e na saúde do animal? Hoje o Brasil dispõe de diversas tecnologias, que o produtor pode utilizar para controlar a mosca do chifre, Essas tecnologias aí, na verdade, são produtos inseticidas
que vão desde pulverização, puron, brincos mosquicidas, né? Tem várias alternativas que o produtor pode usar para controlar a mosca do chifre. Cada uma delas, obviamente, tem seus pontos positivos e seus pontos, digamos assim, mais trabalhosos, né? Mas o Brasil dispõe de muitas tecnologias que o produtor pode usar. Agora, é importante o produtor ficar de olho, porque, como nós começamos a nossa conversa aqui, né? Agora começa o período das águas, né? Provavelmente muitos produtores já estão vendo isso no Brasil, que é onde já começou a chover, o produtor já deve estar vendo aí aumentar a infestação da mosca do chifre. Ou seja, não dá para esperar, o momento então não é dá agora. Para esperar. Quanto antes o produtor começar o controle da mosca do chifre, melhor a infestação, teoricamente, ele vai ter para frente. Porque nessa época que nós falamos aí, né, Isaac, a própria reprodução da mosca é muito acelerada. Então, só para você ter uma ideia, de ovo a mosca nova é em torno de 10 dias nessa época das águas. É muito rápido. Então, você imagine isso, moscas fazendo postura todo dia, cada mosca faz uma postura aí, vive em torno de 3 a 7 semanas, faz postura de até 200, 300 ovos. Então, imagine todo dia isso, moscas fazendo postura nas festas e surgindo novas moscas, né? Você pode ter uma proliferação muito alta, uma infestação muito alta. Então, manejo preventivo, ou seja, quando começar o período das águas, começa a aparecer as moscas, é a hora do produtor começar a se preocupar e fazer um manejo preventivo. A gente sabe que é sempre importante consultar um médico veterinário sempre que necessário, mas além de não consultar, quais são os erros mais comuns aí nesse tipo de tratamento? Olha, os erros mais comuns que a gente vê, Isaac, primeiro, produtor usando produtos que conhecidamente já são resistentes. O que significa isso? Que a mosca já não, que esse produto, esse inseticida, já não mata mais aquela mosca, devido ao processo de uso prolongado, etc. O segundo erro muito comum que a gente vê é subdosagem. Então, por exemplo, pulverização. O produto vai ser diluído e precisa aplicar, por exemplo, 3 litros de calda por animal. A gente sabe que não é isso, né? Então, isso diminui a eficiência no controle. E também esses produtos, de forma geral, pulverização, puron, eles têm um período de proteção muito curto, né? Então, você aplica, ele, por exemplo, mata as moscas, passa o efeito, o animal tem uma nova infestação. E, às vezes, o produtor demora demais para fazer um retratamento. Então, entre os tratamentos, o intervalo entre os tratamentos, às vezes o animal fica com uma infestação muito alta e isso traz prejuízo no ganho de peso, produção de leite, qualidade do couro, etc. Olha, você já falou um pouquinho, mas qual que é o papel, então, das tecnologias de longa duração, né? Como brincos, dentro de um programa estratégico de controle? Então, os brincos mosquicidas, eles são uma tecnologia que usa como matriz, né, um poliuretano impregnado com um inseticida, né? No caso, pode ser diazinon ou outros inseticidas. E quando você aplica o brinco no animal, esse inseticida ele vai sendo liberado lentamente, tá? E ele vai, então, proporcionar uma proteção contra a mosca do chifre, considerando que ela seja sensível a esse princípio ativo, de 4, 5 até 6 meses, às vezes, dependendo do brinco que está sendo usado. Ainda a mosca dos chifres, então, é um problema muito sério, que afeta muito a produtividade da nossa pecuária? A mosca do chifre, eu diria que é um dos principais parasitas que causa prejuízo significativo para a pecuária, tanto de corte quanto de leite. A gente não pode esquecer que a mosca do chifre ele é um parasita hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. E alguns estudos falam que cada mosca pica o animal em torno de 20, 30, 40 vezes por dia. Então você imagina um animal com 100, 200, 300, 400, 500 moscas, o incômodo, o estresse. Todas as pessoas que viram um animal infestado por mosca de chifre conseguem ver o incômodo que ela causa para o animal. O animal deixa de beber água, deixa de se alimentar, deixa de ruminar e fica tentando se livrar dessa mosca. Então ele gasta energia para se livrar da mosca, ele não se alimenta direito e isso tem um impacto direto. Esse estresse causa um impacto direto
no bem-estar animal e, consequentemente, na produtividade dos animais. Perfeito. E tem também aquela questão da carência zero, né, para carne e para leite, que é um diferencial importante. Explica para a gente o que é essa carência zero e de que forma, então, ela contribui para a gestão da propriedade. O brinco mosquicida, pelo menos o top tag, né, ele tem um período de carência zero. O que significa isso? Significa que você pode aplicar o brinco hoje, se daqui a 3 meses ou 4 meses o animal já atingiu, por exemplo, o peso de abate, você pode mandar o animal para o abate sem problema nenhum. Obviamente que você vai retirar o brinco lá na hora que estiver carregando os animais, né? Não vai mandar para o frigorífico com o brinco, não é o ideal, mas significa dizer que você pode tirar o brinco e mandar o animal para o abate sem nenhum problema de apresentar resíduo na carne. A mesma coisa o leite. Né? Quem mexe com pecuária de leite, utilizar essa tecnologia do brinco mosquicida, pode tirar o leite da vaca, aproveitar, comercializar, porque o brinco, esse inseticida, ele se dispersa no corpo do animal. Ele não é absorvido, então não vai para a carne e não vai para o leite. Significa dizer que você pode utilizar em vários momentos da sua atividade pecuária de corte ou de leite. E como que tem sido, então, Hélio, a adesão do produtor a essa tecnologia? De fato, ele tem conseguido ali integrar essas tecnologias, monitorar o rebanho de forma eficiente? Então, esse é uma situação bastante interessante, porque eu sempre falo que o produtor rural deveria ter, cada fazenda deveria ter um calendário sanitário muito bem desenhado, né? Para a atividade pecuária, para onde ele está localizado, que tipo, se é gado de corte, gado de leite. E dentro desse calendário sanitário, ele poderia integrar várias tecnologias. Eu vou dar um exemplo. Normalmente, a reprodução, nossos rebanhos no Brasil, principalmente ATF, começa em novembro, dezembro, que é mais ou menos o mesmo período que começa a infestação da mosca do chifre. Então, você poderia integrar todas essas tecnologias, não só para controle de mosca de chifre, mas também, por exemplo, prevenção de doenças infecciosas. Quer dizer, naquele manejo você poderia integrar várias tecnologias para garantir que o animal tenha melhor produtividade. Perfeito. Então, para a gente entender e deixar claro também para o pecuarista, se ele não adotar essas medidas e, de fato, acabar o animal tendo acesso a esse parasita, ficando doente, o tratamento é muito mais difícil. Como que seria o tratamento depois disso? A mosca do chifre, específico mosca do chifre, dificilmente o animal apresenta alguma sintomatologia de doença. A mosca do chifre causa um estresse muito grande e causa um impacto na produtividade. Então, se o produtor não fizer o tratamento, com certeza ele vai ter um animal que vai se desenvolver menos, um animal que vai ganhar menos peso. Aliás, alguns estudos no Brasil mostram que, num período de 5 meses, o animal deixou de ganhar 20 quilos por causa da mosca do chifre. Então, se ele não adotar essas tecnologias, consequentemente, você tem um efeito direto na produtividade e, consequentemente, na lucratividade do teu negócio, tá? Assim como outras doenças, por exemplo, as clostridioses, né? Se você não faz a prevenção, aí sim o animal pode ficar doente, pode morrer, e isso afeta de forma direta a produtividade das fazendas. Perfeito. Diante disso, então, para a gente fechar, qual que é a mensagem principal para o produtor que deseja reduzir as perdas e garantir bem-estar ao rebanho durante esse período de águas? Acho que uma dica que a gente poderia dar é que o produtor tenha um plano estratégico de controle dos principais parasitas que ocorrem nessa época do ano, aí, na época das águas, né? Então, início das águas. É importantíssimo prevenir contra as verminoses, é importante prevenir contra carrapato, é importante prevenir contra a mosca do chifre, né? Que são os principais parasitas que acometem os rebanhos bovinos nessa época aí. Então, se o produtor tiver um plano estratégico que prevê o uso preventivo, evitar que o animal apresente altas infestações ou fique doente, com certeza melhora demais não só o bem-estar dos animais, mas também a produtividade. E a gente sabe que produtividade está extremamente ligado com lucratividade, né? Perfeito, o recado está dado. Hélio, eu quero te agradecer imensamente pela participação aqui no nosso programa. O Terra Viva DBO na TV sempre faz questão de chamar aqui os especialistas das OETs para tirar essas dúvidas que são tão importantes para os pecuaristas. Muito obrigado, viu? Isaac, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite e estou à disposição de vocês aí. Boa noite aí para todo mundo aí. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutinhos. Não sai daí.
A produção de carne no Brasil foi destaque num dia de reuniões na COP30. Especialistas debateram os desafios e as soluções da pecuária para reduzir as emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. Em todos os biomas brasileiros tem criação de gado. E para todos tem uma estratégia para aumentar a produtividade e ajudar a diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Daniel é da Embrapa do Acre e diz o que é feito no bioma amazônico. Na região amazônica, nós temos o sistema Guaxupé, que compõe pastagens biodiversas. São pastos que têm gramíneas e leguminosas no mesmo ambiente. Esses pastos garantem maior resiliência, maior longevidade de pastagens e também produtividade. Nesses sistemas, a gente consegue reduzir em até 36% os gases de efeito estufa emitidos a cada quilograma de carne produzida. Roberto, pesquisador da Embrapa Gado de Corte de Mato Grosso do Sul, fala do sistema que integra lavoura, pecuária e floresta numa mesma área. É a menina dos olhos quando se refere aos sistemas sustentáveis na produção de carnes no Brasil. E esses sistemas também, além de tudo isso, da melhor eficiência produtiva, de dar um maior retorno para o produtor, ele também contribui com a mitigação de gases de efeito estufa. São os sistemas talvez que atuam mais fortemente nesse contexto. Pelo menos metade das propriedades rurais no Brasil tem criação de gado. Somados, são perto de 200 milhões de cabeças. É tanto que a pecuária é um dos setores do agro que mais preocupa quando se fala na emissão de gases do efeito estufa. O boi emite, sim, quando faz a digestão, mas os especialistas dizem que é preciso considerar um balanço. O trabalho feito hoje na alimentação do gado, na genética e também no ciclo de criação tem mostrado que a pecuária brasileira pode aparecer como um dos principais setores que contribui para a redução na emissão dos gases de efeito estufa. Um documento elaborado por especialistas da Embrapa mostra o posicionamento da empresa sobre os desafios e as ações. A gente fala muito de emissão, a gente precisa começar a falar um pouco mais de balanço, porque da mesma forma que a pecuária ela emite, o sistema produtivo tem capacidade de sequestrar carbono. Tecnologia e ciência são ferramentas que estão dentro da porteira e que o pecuarista aprendeu a usar, mas precisa ter recursos para investir mais. E é o tema principal da COP, a questão do financiamento, aí não só para a pecuária, mas para todas as alternativas que podem trabalhar a mitigação dos gases de efeito estufa. Por isso que esse tema é importante, porque o pecuarista ele sabe o que precisa ser feito. Agora, vai fazer na velocidade dele, do fluxo de caixa que ele tem. Se eu tiver um programa de financiamento com taxas atrativas, certamente essas mudanças vão ocorrer mais rápido. O esforço nas ações, as evidências nas soluções baseadas na ciência e nas práticas no campo e a importância do setor para a segurança alimentar mostram a contribuição da pecuária brasileira para tornar o país líder na transição sustentável, defendem os especialistas. E não tem palco e melhor momento para mostrar isso para o mundo do que aqui e agora. Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais e também pelo YouTube. Uma ótima noite a todos, quero te agradecer pela companhia e continue aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil.